Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, operação resgata 338 pessoas em condição de escravidão. Os trabalhadores domésticos, rurais e pessoas atraídas pela promessa de tratamento contra a dependência química estão entre as vítimas. Nas imagens, local em que habitavam trabalhadores resgatados em colheita de palha para cigarros em Goiás. E agora o Estadão, Porto de Santos, programa de privatização prevê túnel até o Guarujá. O governo quer concessão neste ano, o que é visto com ceticismo no mercado. O leilão vai exigir investimento de até 18 bilhões e meio de reais em melhorias, ampliação e manutenção. Valor econômico, Petrobras reduz preços da gasolina nas refinarias a partir de sexta-feira. A redução anunciada representa uma diminuição de 3,88% nos preços e ocorre apenas 9 dias depois da última queda nos preços. E por fim, o Globo, se brincar com fogo, vai se queimar, diz Xi Jinping a Joe Biden sobre Taiwan em reunião de 2 horas. O líder chinês sobe o tom em contexto de crescentes tensões sobre a ilha após o anúncio de visita pela presidente da Câmara dos Estados Unidos. Uma pesquisa recente apontou que 1 a cada 4 cidades brasileiras não possuem coleta seletiva. Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais mostraram que, ao todo, 1.425 cidades do país não possuem o serviço de coleta seletiva. De acordo com os especialistas, esse número deve ser ainda maior, já que em mais de 74% dos municípios brasileiros que possuem o serviço, não atende todas as regiões. Outro levantamento da associação mostrou que apenas 4% dos resíduos produzidos no país passam pelo processo de reciclagem. Em termos de comparação, o número é 4 vezes maior em outros países da América Latina, como o Chile e a Argentina. Na Alemanha, por exemplo, o total de resíduos reciclados chega a 67%. O Brasil possui mais de 2.600 lixões a céu aberto. De acordo com a associação, isso prejudica não apenas o meio ambiente, mas também impacta na economia do país, já que o descarte indevido desses materiais gera uma perda de mais de 14 bilhões de reais por ano. Um levantamento feito pela Fundação Abrinq mostrou que mais de 700 mil crianças com menos de 5 anos sofrem com algum problema de desnutrição no Brasil. Os dados mostraram que mais de 500 mil crianças sofrem com desnutrição crônica e quase 200 mil com desnutrição grave. Muitas delas estão com peso e altura abaixo do ideal. As informações são da Fundação Abrinq, que trabalha pelos direitos da criança e do adolescente. Só no estado de São Paulo, mais de 19 mil crianças sofrem de forma grave. 3 mil delas estão na capital. Em um centro de recuperação e educação nutricional do estado, o índice de crianças desnutridas passou de 20% em 2018 para 45% em 2022. A pesquisa também mostrou que houve um aumento de crianças que têm renda familiar de até 1/4 de salário mínimo. Nos últimos 5 anos, o número de crianças nessa situação cresceu em mais de 2 milhões. No total, já são mais de 10 milhões de crianças e adolescentes menores de 14 anos que sobrevivem com menos de R$300 por mês para gastar com alimentação, medicamentos e itens de necessidade básica. Um estudo conduzido no Reino Unido mostrou que comer uma banana verde por dia ajuda a evitar uma série de cânceres. A pesquisa foi realizada com cerca de 1.000 pessoas com doença que predispõe o desenvolvimento de tumores ao longo de 10 anos. De acordo com os pesquisadores, uma dose diária de amido resistente, uma fibra fermentável encontrada em diversos alimentos, foi capaz de prevenir uma série de cânceres em indivíduos que tinham predisposição genética e que uma única banana verde por dia fornece a quantidade necessária desse componente.
O amido resistente também é encontrado em ervilhas, aveia e outros cereais matinais, macarrão ou arroz cozido e resfriado. O grupo de cientistas analisou durante 20 anos quase 1.000 pacientes com síndrome de Lynch, doença genética que aumenta a predisposição para uma série de tumores, especialmente no aparelho digestivo. Durante o estudo, os pesquisadores perceberam que o consumo dessa substância não foi capaz de impedir o desenvolvimento de tumores intestinais, mas se mostrou eficaz ao reduzir a incidência de cânceres no trato intestinal superior. Segundo os autores, o efeito protetor do amido resistente durou 10 anos após os participantes do estudo pararem de tomar o suplemento. O amido resistente é um tipo de carboidrato que não é digerido no intestino delgado, mas que fermenta no intestino grosso, alimentando bactérias boas que habitam no local. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, deve falar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia. A conversa telefônica não vai ser uma negociação sobre a situação do país invadido por forças de Moscou em fevereiro. Nos próximos dias, espero falar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia pela primeira vez desde o início da guerra. Planejo levantar uma questão que é uma prioridade para nós, a libertação dos americanos Paul Whelan e Brittney Griner, que foram detidos injustamente e devem ser autorizados a voltar para casa. A jogadora de basquete Brittney Griner foi detida em fevereiro no aeroporto de Moscou por carregar vaporizadores e um líquido perfumado com óleo de cannabis em sua bagagem de mão. Já Paul Whelan, ex-soldado americano e ex-chefe de segurança de uma empresa de autopeça, está detido desde 2018 na Rússia e condenado a 16 anos de prisão por espionagem. Blinken ainda espera falar com Lavrov sobre o acordo alcançado entre Kiev e Moscou para permitir a liberação de cerca de 25 milhões de toneladas de grãos armazenados em portos ucranianos. O último contato telefônico entre Blinken e Lavrov foi em 15 de fevereiro, quando o funcionário americano expressou sua preocupação pela então possível invasão russa à Ucrânia. O Reino Unido começou nesta quinta-feira a permitir câmeras de televisão em julgamentos por alguns minutos. O primeiro registro foi a sentença de prisão perpétua de um homem de 25 anos, acusado de assassinato. Ben Oliver foi condenado pelo Tribunal Criminal de Old Bailey, em Londres, por esfaquear seu avô, de 74 anos. O procedimento vai se repetir para melhorar a transparência do sistema judiciário britânico. De acordo com o ministro da Justiça, Dominic Raab, o público agora poderá ver como a justiça é aplicada, o que os ajudará a entender melhor as decisões complexas dos juízes. Esta mudança surge na sequência de uma alteração à lei em 2020, cuja implementação foi adiada devido à pandemia de Covid-19. Apenas o juiz será gravado para proteger a privacidade das vítimas, testemunhas e jurados. As imagens serão transmitidas com um atraso de 10 segundos para evitar qualquer violação de restrições ou erros. O tetracampeão mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel, de 35 anos, que atualmente pilota pela equipe Aston Martin, anunciou hoje que vai abandonar a carreira na categoria em dezembro deste ano. De acordo com o alemão, ele quer passar mais tempo com a família e a saída não era um adeus, mas um agradecimento a todos, começando pelos fãs. Com 4 títulos seguidos entre 2010 e 2013, quando esteve na Red Bull, Vettel soma 53 vitórias em grandes prêmios até o momento. Ele é superado apenas pelo britânico Lewis Hamilton e por seu compatriota Michael Schumacher. Depois de passar pela Ferrari de 2015 a 2020, foi para a Aston Martin em 2021, equipe pela qual ainda não venceu. Discreto e reservado em sua vida particular, Vettel é um grande conhecedor da história do automobilismo e um ávido colecionador de motos e carros. Assim como Hamilton, não hesita em se comprometer com causas como a ecologia e a proteção do meio ambiente. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.